fazendo a transcrição, tá? A transcrição pela inteligência artificial, aí é bom que você nem precisa anotar que vai ficar tudo registradinho, eu mando junto para você. Tá. Conte-me tudo, como que foi esse ano? Uhum. Passou Ah, rápido. o ano Eu que acho que passou, o último, foi terrível. foi, é? O que que aconteceu? É que quando a gente falou, na verdade, era para eu fazer a revolução, eu acabei fazendo uma sinastria, né? Uhum. E aí depois eu te falei que estava errada porque ele tinha mentido para mim a idade e tal. Naquela Eita, época, nós. eu estava completamente obcecada, né, pelo aquele homem, assim, É chama é, gêmea, né? não era. Não? Não, eu vou até olhar depois, que eu devia estar passando por algum trânsito, assim, eu já tenho essa tendência a ter essa ilusão, né, com o meu Netuno, mas tava passando por algum trânsito de Netuno que estava me causando essa ilusão. E nessa época, eu tava ficando com um cara, tipo assim, ficando, tipo, uma vez por mês que ele aparecia, né, e tava apaixonada pelo meu personal, né. E aí, quando foi, eu não lembro quando foi que a gente fez. Eu acho que foi fevereiro. Fevereiro? Eu acho É. que foi fevereiro de 2025. Então, aí, quando foi, ele tinha combinado a gente sair em março, só que aí foi nessa época que eu descobri que era mentira, né, e tal. Ai, tô me ligando da Coreia do Sul aqui. E aí, é, eu tava ficando com o meu. Que Não, eu tava era ficando com o mentira? Ele cara. mentia, mentiu a Não, ele idade? mentiu O a que mais? idade. Aham, ele mentiu a Idade. idade. Uhum. Aí, daquilo ali, pra mim, assim, já. A gente foi em março, a gente foi numa academia juntos, num domingo. Aí eu já comecei a tomar ranço dele naquele dia e tal. E ele tinha me chamado para poder sair para ir no teatro com ele, já estava marcado desde dezembro, acabou que não deu certo. E eu estava ficando com outro cara, e aí, assim, acabou engrenando com o outro, né? E eu tinha tido uma previsão do astrólogo, que eu tinha feito um mapa no ano anterior, e que ele falou assim que depois do meu aniversário de 37 anos, que eu ia começar a namorar. Só que esse cara que eu ia começar a namorar já estava na minha vida, eu já estava em contato com ele. Mas que não era o cara que eu estava ficando na época e tal, que era um outro mas que eu já estava em contato com esse cara. E aí, esse cara, eu fiquei com ele janeiro, assim, janeiro, tipo, duas vezes, aí depois fevereiro, depois março, abril. Só que ele ficava comigo e depois ele sumia. Tipo, ficava umas 2 semanas sem Gente praticamente chata. falando. Não, falando o mínimo, né? E depois voltava de O novo e tal. evitativo, assim, o evitativo, Aham. e deixava Aí, no limbo. aham. Aí depois eu falei, bom, como agora eu vou começar a namorar, que vai ser depois de maio, eu não quero mais saber dele. O nome dele é Evandro. Eu falei, não quero mais saber dele, né? O que que aconteceu? Quando aí passou meu aniversário, né, 9 de maio, aí ele veio me procurar para saber por que que eu tinha respondido, que ele me mandou uma mensagem e ele falou assim, ah, saudades. Eu falei, ah, imagino. Aí ele ficou com raiva, depois ele me perguntou, depois de uns 20 dias, para saber por que que eu tinha respondido ele daquela forma e tal. Eu falei, cara, então, você some e assim, eu quero um relacionamento, você não quer, então não tem por que a gente ficar, né, nessa, perdendo tempo e tal. Aí ele pegou, aí ele falou assim, tá, mas e se eu disser que eu quero? Eu falei, eu não vou acreditar. Aí ele falou assim, não, eu quero um relacionamento com você, não sei o que. Aí eu falei, não, 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 não vou acreditar, você tá falando isso porque você quer ficar comigo hoje. Ele falou assim, não, não é isso, eu quero um relacionamento com você sim, e tal. Aí passou, não dei, né, confiança, aí foi aniversário dele dia 27 de maio. Aí eu fui e mandei parabéns. Aí ficou todo feliz que eu tinha mandado parabéns, porque ninguém sabe, ninguém lembra, né? E aí ele me chamou pra sair,
Aí vamos sair no final de semana. Eu falei, não, se quiser sair, eu saio com você hoje, porque eu sou aniversário hoje, mas outro dia eu não saio, não. Aí a gente saiu pra comemorar o aniversário dele e tal. E aí acabei ficando com ele nesse dia. Aí depois no final de semana, que foi na terça-feira, depois fui com ele de novo, e de novo. E aí a gente começou a namorar. Aí foi namoro mesmo. E vocês estão juntos agora? Não. Não? O que que aconteceu? E aí, assim, esse namoro estava indo, Hum. pra mim, estava muito. Tá, tava bom, mas assim, porque era tranquilo, assim, né? Era uma relação leve. A gente, a nossa sinastria, Ah. é Não é que, a que eu fiz. A que eu fiz foi. não é aquela. Tá, Aquela lá nem existe, porque aquela lá tá, tá os errada. dados estão dados, né? Eu faço aniversário dia 9 e ele faz dia 27. Então a gente tem os mesmos trânsitos. Mas, por exemplo, ele tem o Vênus, a Vênus em oposição a Urano e Saturno, a dele está no grau exato. Então, essa coisa Oposição de. exata ao Urano. Ou Saturno também. Eles estão em conjunção Então, exata, deixa eu ver. os dois. No mapa dele, tá. Deixa eu ver, só ver só se é Saturno ou se é Urano que tá exato. Então, essa coisa assim, que eu também tenho, tipo assim, tô com alguém, mas eu tô ao mesmo tempo, tô assim, ai, não sei se é isso. Quero minha Uhum. liberdade, quero ficar, sabe, assim, que eu também fico assim, né? E aí, e a gente conversava, assim, a gente conversava muito, muito, mas muito mesmo, porque os dois com Vênus em Gêmeos, né? Então, assim, aquela coisa de a gente ficar o tempo inteiro tendo assunto para tudo, tudo, tudo. A gente tinha assunto, a gente estava o tempo inteiro conversando e tal. A dele, ó, hum, deixa eu colocar aqui com um grau, porque senão eu não consigo ver. Ai, você já sabe, então, quase tudo aí de astrologia. Já sabe olhar os graus, que isso já é avançado. Ah, o dele, quer ver? Cadê a Vênus dele aqui? Ó, a Vênus dele tá em 29 e é Urano. Tá. Tá em É 29 29 graus. graus de Gêmeos. Aham. Ela Não, está em Gêmeos, a Vênus dele, no grau a vinte Vênus e nove. dele. Isso. E Urano também está no grau 29 lá do outro vinte e lado. nove de Sagitário. Ih, caraca, é foda. Infelizmente, porque o grau 29 é assim, ele quer ser, mas ele não é. Ele quer ir para frente, mas não vai. O grau 29 é complicado, tudo que tem no grau 29. Ele tem esses dois no grau 29, E que a dá um Vênus dele ainda é passo à retrógrada. frente. É até que a Vênus retrógrada eu não considero porque é, não afeta. Você vê que tem tanta gente bem-sucedida com Vênus retrógrada, com Júpiter retrógrado, e não é o que determina. Pode Uhum. vir um pouquinho mais tarde, mas não determina atraso na vida. Agora, no grau 29 é o grau mais complicado, porque a pessoa, ela, ela tipo assim, ela quer dar um passo além, que seria ter um comportamento canceriano, que é se conectar-se, mas ela fica na indecisão do Gêmeos. Hum. Então, ela tá assim, porque quando ela tá no grau 29, ela já tá com o radial entrando no signo de Câncer. Ela quer, ela admira os cancerianos, mas ela não Uhum. consegue se comportar como os cancerianos. Ela vai ficar na dualidade dos Gêmeos. E a Vênus em Gêmeos você tem, então você Legal. sabe que é uma das Vênus mais indecisas que tem, né? Aham. E no caso dele fazendo oposição com Urano, bateu a indecisão, ele sai fora. Ele vai ter dificuldade de se conectar verdadeiramente com alguém. Te mandei aí o Mas mapa aí dele. vocês acabaram, aí terminou. Aí, ele terminou comigo, foi assim, é, do mais profundo nada, porque pra mim tava tudo bem, tava tudo.
tava tudo fluindo. Só que ele era meio esquisito, assim. Tipo, ele tem algumas coisas que pouca gente, eu acho que toleraria, assim, né? Tipo, ele é extremamente rígido, tudo dele tem que ser feito no horário, tudo tem que ser feito com passo a passo. Então, assim, é para algumas pessoas pode ser complicado, mas assim, para mim eu já estava acostumada com o jeito dele, eu estava acostumada com ele, né? É, eu passei um ano olhando esse cara, depois mais um ano conversando com ele, então, para poder a gente ficar e tal, e tudo. Então, eu tinha. A E como eu imagem não tinha. abre para mim, mostra que tá inspirada, alguma coisa assim. Então Ah, não é? abre para mim. Uhum. Mas tudo bem, gente não vai falar, gente, o assunto não vai ser ele hoje, né? O assunto vai ser Revolução Solar sua, ou você quer ainda Não, insistir é a minha. Só que com ele? eu tô contando o que é que Tá, aconteceu. tá bom. Porque Aí senão a gente vai depois. fazer sinastria. Não, não vou fazer, não. Aí eu sei que depois disso, aí eu fui e falei com o astrólogo, né, com o Alejandro. Eu falei assim: você falou que eu ia namorar, porque ele tinha falado que eu ia casar também. Então, na minha cabeça, eu ia casar com esse homem e eu criei isso na minha cabeça e fiquei alimentando isso. Não, tem que aceitar ele do jeitinho que ele é, porque eu vou casar com ele, porque, né, é o homem que tá para mim e tal. E aí, quando terminei, aí ele foi fazer o mapa do Evandro, aí ele foi me falando dia por dia o que que ele sentiu, o que que aconteceu. O dia que ele decidiu terminar, ele terminou comigo no dia 16 de outubro, mas ele decidiu no dia 15. Falou que ele estava pensando tudo, que ele estava, como é que ele estava agindo, né, e tal. E falou que não ia ter volta, né? Que aí ele falou assim, tá, você aguentaria esse cara realmente? Se ele não fosse bonito, se ele não fosse gostoso, não sei o quê, você acha que você ia aguentar mesmo esse cara? Porque ele é insuportável, assim, não tem como você querer ficar com alguém como ele, porque não dá, né? E tal. E aí, só que assim, isso foi um mês depois do eclipse lunar que teve em Virgem, né? Então, o dele caiu na casa 8, né? E o meu foi casa 3, o meu foi na casa 3, mas ele caiu na casa 8. Então, talvez desse eclipse que fez ele fazer tudo isso, essa reviravolta toda, né? E só que eu não consegui sair disso ainda. Sim, já passou 6 meses desde o término. Eu não me envolvi com ninguém, eu me fechei completamente, mas me fechei completamente não só para relacionamento, para tudo, assim, fiquei completamente isolada. É, e como isso mexeu muito com minha autoestima também, então me prejudicou também no trabalho, assim, né, em tudo. Então, eu quis me afastar de todo mundo que eu estava sentindo que era um peso para mim, que era uma cobrança, assim, para mim. Então, alguns clientes eu demiti, clientes bons, clientes que me geravam, tipo assim, 2.500 por mês, eu simplesmente demiti, porque eu não queria mais contato com aquela pessoa que estava me fazendo mal, né? Uhum, Então, eu fiz várias coisas, né? Que aí, assim, fiquei. Acho que que a minha situação financeira não tá das melhores, né? Porque o que eu tinha, que eu ganhava fixo mais alto, né? Eu simplesmente cortei porque eu não queria mais a relação com a pessoa que estava me sugando e tal, né? uhum. Então, aconteceu tudo isso nesse último ano. Poxa vida, bom que está acabando esse ano seu de Revolução Solar e vem um novo, né? Eu já Uhum, puxei tua revolução, até achei que ela tá boa, tá bem positiva, mas eu vou fazer uhum. o seguinte, eu vou compartilhar teu mapa, vamos olhar os trânsitos primeiro, porque eu não sei se Vamos, você entende a diferença dos trânsitos para a revolução. entendo. Os trânsitos, para mim, para dizer que vem um relacionamento, eu gosto de olhar pelos trânsitos, porque trânsito é destino. Eu não sei como que o outro astrólogo olhou, mas quando Uhum. tem. Você faz terapia com a Fernanda? Não, Fernanda é minha amiga. Ah, é tua amiga, tá. Não, é porque, por exemplo, no caso da Fernanda, você sabe que ela tá namorando, né? Um namoro bem sério, não é Fernanda Tolém? Qual Fernanda? Não, Ah, é a da Fernanda Silva. Silva, que é psicóloga, Fernanda, a tá? gente.
a gente tá até tretando demais, porque em relação ao tal do Vitor lá, né? Porque pra mim o cara, tipo, não quer nada com nada e ela alimenta isso, então a gente acaba É, brigando. ele é chama gêmea dela, né? Então é complicadinha a situação, né? É, mas ela, você ajuda ela com, com as crises dos. Não, Então, quando eu você não fala ajudo. tretando, é o quê? Porque quando eu falo pra ela o que que eu acho, ela não concorda. E aí, pra mim, esse cara, pra mim, ele é gay, Uhum. mas que não se descobriu ainda, assim, né? Falta para talvez não aquele tipo de gay que não vai se assumir porque por questões de família e tudo mais, assim, não que que vai, não é aquele gay que já tô pronto pra isso e tal, mas pra mim, pô, ele tem Urano no Sol, né? Só em É, coisa com Urano, acho que ele tem. acho que ele seja gay, não, mas tudo bem. Mas Não, esse é assunto para eu ela, né? acho. É, vamos ver assim. Então, os trânsitos. Porque quando eu pus aqui Flávia Fernanda, eu achei que era Fernanda Tolém. Não, mas faz sentido. Você de Vitória é Fernanda Silva. É, que eu ia te falar, trânsito, né? No caso da Fernanda Tolém, ela estava sozinha já há bastante tempo e tinha uma janela que eu falei: olha. Por trânsitos, aqui entra uma pessoa para você para ficar, que eu acho que deve ter sido, não sei o que o astrólogo viu. Quando existem algumas janelas, eu falo ali, mas existe livre-arbítrio, não existe só porque assim, a gente está falando de duas pessoas, a gente está falando que estava no teu destino, mas ele tem o livre-arbítrio também. Então, a gente não sabe se era o cara. De repente era e ele usou o livre-arbítrio e saiu fora. Então, a gente olhando pelos trânsitos é onde tem mais chance, quando está mostrando que vem, aí eu te falo, porque eu, por exemplo, o trânsito de Saturno com Vênus, eu me casei as duas vezes no trânsito de Saturno com Vênus, casada pela segunda Uhum. vez, né? E assim, batata, né? Então vamos olhar os trânsitos, mas aí o profissional também deu uma caída. Eu. Não, e no meio disso ainda, aí esse astrólogo ele começou a me ligar quase todos os dias. Teve um dia que ele me ligou, Vânia, que ele falou exatamente tudo o que eu tinha feito no dia anterior. O que eu tinha pensado, ele falou. Uhum. E aí, esse cara, ele é bruxo, né? Porque não é É, só não, as ele deve ter pessoas dele. vidência, né? Ele deve ter vidência, não é só pela Não, astrologia. não é evidência. Para mim, ele tem, para mim é técnica, alguma coisa ou Não, algum então tipo de ele trabalho, capta, algo às vezes ele capta o teu campo, que é o trabalho que eu faço quando eu faço registro acástico, eu capto o campo da pessoa. E aquilo que você não consegue acessar, eu consigo acessar. Então ele deve fazer captação de campo. que ele deu as horas, o que que eu estava fazendo, o que eu estava pensando. Ele foi falando tudo. Eu falei, cara, a pessoa para poder gastar o tempo dela, para poder saber o que que o outro tá fazendo, assim, esse cara tá. Aí eu comecei a ficar com medo dele, fiz vários assim, coisas para poder tentar fechar meu campo, para poder esse cara não me acessar, porque foi É, tenso. é estranho, né? Será que ele estava envolvido, pensando em você, apaixonado Tá. por você? Você conhece ele? Não conheci. Ele queria que eu fosse para casa dele. Teve até a esposa dele me chamar. E ainda por cima é casado. Aham. Eita, nós. É, então, complicado, né? Enfim, Uhum. vamos nós aqui, graças a Deus, não tem risco aqui com a gente. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Bom, o Ares está fervendo, você sabe, né? Você acompanha a astrologia, nós estamos com Ares Aham. aí.
super povoado, né? E hoje, você já está vendo o mapa? Tô. Está vendo ele aqui, né? Você vê aqui o Uhum. meu mouse. Então, hoje, né, esse trânsito de, de Áries que nós temos, né, que são 4 planetas, eles estão na tua casa 9. Estão já aproximando aqui do meio do céu. Casa 9 sempre vai falar de interesses pelo novo, de olhar o mundo de uma forma mais ampla, né? De às vezes querer fazer uma viagem internacional, ou às vezes de conhecer um gringo que se já encheu o saco dos brasileiros, de repente abrir horizontes mais longínquos. Você está pensando em alguma coisa relacionada a outros planetas, o planeta não, a outros países, viajar, qualquer coisa Não, assim? não. Estudar? Fora? Não, fazer um curso, uma pós-graduação. Eu tô fazendo pós-graduação em em gastroenterologia. Eu termino ano que vem. Tá muito bom para estudos, para colocar energia nos estudos, porque a Casa Nova ela fala de estudos superiores, de pós-graduação, mestrado, qualquer tipo de especialização. Então, o Saturno aqui fortalece a tua decisão de fazer, de continuar, ele dá determinação. Quais que são os seus planos? Porque eu acho que todo mundo nesse momento do planeta tá assim, querendo largar o passado e seguir num novo caminho, por conta de tanto Ares que a gente tem, né? Por conta dessa lua nova Uhum. que caiu aqui em conjunção com eles, né? Além daqui a gente tem o Quirón que não aparece aqui nos trânsitos, mas ele tá aqui também em Áries, né? O que que você está pensando de planos para a tua vida? Dinheiro. Já é uma coisa boa, né? Ganhar, abrir portas para ganhar mais dinheiro, é uma coisa boa, positiva, Uhum. bem positiva. E então, às vezes, com esse curso que você vai fazer, E vai. tá ali, ó, junto com a minha roda da fortuna. Por isso. Então, eles estão próximos, né? Mas veja que a roda da fortuna ela tá na casa 9, né? Então fala de fortuna nos assuntos da casa 9. Então fortalece essa coisa da fortuna da casa 9, que é estudar, que é buscar conhecimento, que é às vezes abrir portas em outros países, estudar idiomas, às vezes viajar, né? Para sair fora, às vezes buscar um namorado fora do Brasil, se cadastrar de uma forma diferente num site internacional, né? Porque é, tudo que está relacionado a lá fora está positivo, tá Uhum. dizendo comece olhando mais aberto e não aqui para a tua vizinhança. A casa 9 faz a oposição com a casa 3. Então fala, abra os olhos para algo maior, para expandir, não para ficar aqui na vizinhança. Casa 3 fala de vizinhos, de colegas, de conhecidos, de irmãos, né? Fala para você sair desse contexto e ampliar a tua visão. Veja que você tem Uhum. nó do sul na casa 3 e o nó do norte na casa 9. A tendência é buscar aqui na vizinhança, aqui no meu contexto. E o nó do norte na casa 9 fala, vai buscar o conhecimento lá fora. Então você estuda vários assuntos, busca astrologia, busca entender, né, de tudo um pouco. Isso vem do peixes, que o peixes ele já tem o nó do norte em peixes tem necessidade de uma visão mais ampla, principalmente do ponto de vista espiritual. Mas agora, nesse momento, pelo fato dos planetas estarem aqui, né, constelou a tua casa 9.
É como se eu estivesse falando, investe nisso. Investe em Uhum. estudar, investe em buscar conhecimento lá fora, em conhecer gente de áreas distantes. Se não dá para ir para outro país, mas você mora em Vitória, vai conhecer alguém do Rio Grande do Sul, vai, sabe, assim, ampliar os horizontes. Uhum. Porque aqui na casa 3 o recurso tende a ficar limitado, ainda mais que é virgem, né? Nó do Sul em virgem, fica mais limitado. Como que você normalmente conhece as pessoas? Você usa aplicativos ou é pela sorte de estar num lugar e Não, geralmente são pessoas que estão no meu contato, assim, igual. Não, depende. na academia, é por perto ali, né? Igual, esse, por exemplo, eu conheci ele com 14 anos. Tá. É amigo de amigo, é da escola, É, aham. Uhum, é casa 3, isso é casa 3, né? Então tá falando para ampliar os horizontes. Vamos ver aqui o que que tem aqui de relacionamento pelos trânsitos. Desculpa, porque assim, eu não lembro tudo que a gente conversou na primeira vez. Então, eu não lembro se você já foi casada, eu Não, não lembro, não, né? Você mora com quem hoje? sozinha. Mora sozinha? Tá. Seus pais moram por aí? Minha mãe mora perto. Tá. Uhum. Você trabalha de casa? Não, eu sou médica veterinária. Médica veterinária, tá? Eu não lembrava, não tenho condições de lembrar tudo de todo mundo, né? Por isso que você está fazendo a especialização de. É minha terceira pós, essa. Tá. Aí, isso aí, ó, é a tua roda da fortuna, em Ares. Você vai ter coleções, né? Afortunada de conhecimento, afortunada de experiências, principalmente acadêmicas, experiências que você aprende bastante. Uhum. Então, é sensacional. E aí você é veterinária especialista em dogs. Então, você sabe o que que é o Não, eu não sou qual especialista, eu sou especialista em felino. felina. Eu sou especialista em felino, aí eu fiz Ah, pós em oncologia e agora também em gastroenterologia. ai, tá. Então, porque eu falei do meu cachorro, não sei se o tratamento tá certo Ah, não, que o médico deu. tá não. E você falou o negócio de colocar na aguinha, não vai. É, o primeiro pôs na boca, depois pôs na água. Depois eu Ah, tenho que pôr na água um líquidozinho que a gente comprou numas aí ele ampolinha de é plástico. capaz dele não beber a água. É, então vai ter que pôr na boca, né? Ai, vamos lá. Enfim, tá. Então, pode ser até que às vezes venha um cliente, mas cliente também chega, é assim, é aqui da região, é da área, né? Mas eu não descarto a possibilidade. Agora, o Júpiter, esse aqui é um aspecto positivo, muito positivo, tá? Ele tá na casa um. Ele está caminhando aqui, ó. Vou te mostrar exatamente onde ele está. Quando o Júpiter está na um, está dizendo para você não ter medo de começar coisa nova. Está dizendo para você dizer sim. Então não é tempo de ficar em casa enfurnada e assim, tipo, ai, não quero mais sair, não quero mais me relacionar com ninguém, não. Júpiter no ascendente está falando, abra as portas. É hora de sair, de aceitar os convites, de ir conhecer gente nova. É tempo de começar coisas novas. Depois, aí já um pouquinho mais para frente, ele vai entrar na casa 2 lá para setembro. Aí aqui começa a trazer uma energia mais poderosa para a tua vida financeira, quando ele entrar na casa 2. Por enquanto, ele ainda na um está dizendo: abra portas. Não é tempo de fechar portas. Depois você começa a fazer os filtros.
Que às vezes você fecha uma porta que está trazendo uma sincronicidade de você conhecer alguém diferente, né? Então não é tempo para ficar muito dentro de casa, enfurnada. É tempo de dizer sim. Eu falo, Júpiter está na um, diga sim. Depois você vê o que que é bom, o que que é ruim, e faz o filtro. Uhum. Pelo Júpiter, por ele ser um trânsito mais rápido, ele dura um ano em cada casa. Eu não diria que por ele vai entrar uma pessoa. Temos que lembrar que a tua casa 12, né, você tem o Quirón junto com Vênus, bem juntinho. Olha, eles estão a 1 grau só de separação. Você lembra disso? Sim. Isso daqui vai. A Vênus na casa 12 às vezes faz a pessoa ir para dentro da conchinha, mesmo sendo uma Vênus em Gêmeos. Mas veja que ela tá assim já no finalzinho, né? Às vezes você vai para conchinha e aí às vezes demora um pouco, porque é casa 12. Casa 12 a pessoa precisa se recolher para poder entender o que aconteceu, só que às vezes fica muito tempo lá. Então agora não é hora de você ficar recolhida, é hora de sair. De ir Uhum. buscar conhecer gente diferente, buscar grupos diferentes, se conectar em pessoas diferentes. Peraí que eu tô vendo aqui uma coisa. Pelo Júpiter, ele vai fazer um sextil com a sua Vênus em novembro. Eu não acho que seja esse aspecto aqui que vai trazer uma pessoa para você nesse momento. Vamos ver se vem pelo Saturno. Saturno é o melhor. Quando vem por Saturno, é o que vem e fica, tá? Para esse ano não tem nada ainda aqui de Saturno com Vênus. É o melhor trânsito para dar namoro, mas Pra durar. não fica pensando que então não vai vir ninguém. Não, não é isso. É que assim, não está óbvio pelos trânsitos, né? Tá dizendo que é para você sair de casa, não ficar dentro de casa, não ficar na conchinha da Vênus de casa 12. Você chegou a sentir alguma coisa assim de depressão, de sentir meio. Total. Eu tive que tomar remédio para poder conseguir dormir. Eu fiquei louca depois desse término. Hum. Eu ainda não tô 100% assim, não, ainda. Tem quanto Ainda tempo que acabou? tem 6 meses. É a Vênus aqui na casa 12. Tá processando ainda, né? Mas agora você tem a hora de dar um basta e não Uhum. pôr a vida em movimento. Esse Saturno, ele vai começar a tocar aqui a tua casa 10. Saturno na casa 10 é um momento muito importante. Ele começa agora em junho. Ele vai ficar em conjunção com a casa 10, né? Toda vez que Saturno entra numa casa angular, as casas angulares são 1, 4, 7 e 10. Saturno na casa 10, ele está na casa dele, né? Então ele fica muito bem. E aqui é o momento de você começar. Você já pode, porque é só daqui 2 meses a energia já está chegando. Começar a pensar como que você vai dar uma guinada na tua carreira, estruturar melhor o que você faz, adicionar novos serviços. Porque quando ele passa na casa 10 ele fala: tudo que você plantar agora na tua carreira é o que você vai estar colhendo nos próximos 30 anos. Então, ele vai trazer mais responsabilidade, mais vontade de estruturar direito o que você faz, ou adicionar novos serviços, ou fazer parcerias com novos lugares para captar mais cliente. Hoje você trabalha como? Você tem uma clínica, trabalha com alguém? Como é que é? Eu completamente autônoma. Eu trabalho.
atendo no domicílio, atendo numa clínica, mas aí é eu agendando os meus atendimentos, né? E indo atender. Uhum, tá. Tem bastante demanda para você ir na casa da pessoa, cuidar Não, dos... tinha muito mais, só que vai desde esses últimos meses não está bom. E aí você mandou um monte embora. Mandei. Mas tava me sugando assim, tava me sugando energeticamente. E na época que eu mandei embora ainda, eu comecei assim, eu tinha um mapa dessa cliente, e aí eu comecei a ver o mapa dela em relação ao meu, fiz uma sinastria e ela me suga mesmo, ela me sugava a minha energia, assim. Então, ela tava me É, atrapalhando ainda não mais. sei se você já estudou aqui o seu Saturno, oposição, Saturno conjunção com Urano, os dois aqui no início de Capricórnio fazendo oposição com a sua Vênus. Você já viu isso? Já. Uhum, Então, o trabalho, né, principalmente que é Capricórnio, ele, bom, falar primeiro do Urano. Urano é que dá essa versatilidade, você não ter um lugar fixo. Urano não gosta de lugar fixo. Urano na casa uhum, 6 é o lugar que menos gosta de trabalhar dentro do escritório ou de uma clínica, tem que ficar lá. Então, essa versatilidade vem do Urano. Mas o Saturno, junto aqui na casa 6 ele pesa, porque ele fala, tem que ser responsável, tem que ser responsável com horário, tem que ser responsável. Então não fica aquela coisa tão solta do Urano. Porque o Urano, não tô nem aí, cheguei atrasada, tudo bem, e que se dane. Não é problema meu, é uhum. problema do outro. O Saturno não, o Saturno ele puxa pela responsabilidade. E aqui onde a gente tem o Saturno, tem aprendizado karmático para a gente aprender, né? Então, eles colocam os clientes duro na queda, bem capricorniano, bem duro, para Uhum. poder, né, você aprender a usar esse Saturno em oposição com a Vênus. Então, eles colocam pessoas que vão te sugar energeticamente, pessoas que estão carregadas. é, Energeticamente, que estão às vezes até com encosto, que estão com coisas pesadas. E isso, né, vem diretamente para tua Vênus, que faz a oposição. Aí a vontade, né, é de pegar o Urano mesmo e mandar todo mundo A puta que ca- pariu. catar Uhum. coquinho para qualquer lugar, mas não comigo. E foi o que eu fiz. Só que aí o Saturno vem com o chicotinho e fala: Ai, você não devia ter feito isso. Você devia Na ter feito mais verdade, não. cedo. Tudo que eu avaliei, meu Saturno estava me cobrando que eu fizesse isso Você se dessa forma, porque, posicionasse. Tá. sim, porque o gasto energético que essas pessoas tinham em uma dependência emocional e assim um desgaste que eles fazem em cima de mim que não estava me fazendo bem. Então, eu precisava de fazer isso. Uhum, tá. Então, agora a questão do campo, isso que você trouxe, né, que aconteceu com o astrólogo, devia acontecer também com essas pessoas que sugam a tua energia, né? Vai ser muito importante, já que você estuda, busca conhecimento, tem até curso disso que explica, que ensina pra gente a abrir e fechar campo. Não sei se você já pegou técnicas, se você já está praticando. Eu já Por- fiz vários cursos para healing, né? Aí eu sei que foi até o que eu fiz para poder fechar o campo para ele, né? Para esses clientes também. Uhum, perfeito, porque a Vênus em Gêmeos ela é aberta, só que na casa 12 ela é aberta e sensitiva. A Vênus na casa 12 é a mais sensitiva de todas do zodíaco, mesmo sendo em Gêmeos. Você fala, mas Gêmeos não é um signo sensitivo, mas na casa 12 ele é. Então, como você tem o Quirón aqui junto, ele vai te ajudar a curar isso.
né? De permitir demais. Mas aí você tem que prestar atenção se você também não abre demais a porta. Porque por você ser Vênus em Gêmeos, às vezes você pode falar demais, abrir demais a tua vida para os outros, né? Temos aqui o Mercúrio também em Gêmeos, na casa 11. Pode ser que você se abra demais, e aí depois você fala, putz, eu falei demais, eu não devia ter sido tão aberta. Hum, E é aí que está o grande aprendizado. Veja que você tem Mercúrio que não é aspectado. Então, ele não é muito desafiado no sentido de, ô, cala a boca, para de falar, deixa o outro falar, escuta mais do que fala, né? Quando você vê, já falou. Então, o grande trabalho de cura é aqui, ó, você ser mais reservada, não só energeticamente, mas reservada também com aquilo que você fala. uhum. Porque às vezes é pelo que você fala que você dá muita brecha para o outro depois até querer manipular, ou usar energia, ou começar a querer tirar proveito, né? Então, é o grande aprendizado. E você vai aprender. Porque temos o Quiro, graças a Deus temos o Quiro aqui juntos, porque assim, cada vez que acontece, você percebe que você tem que mudar esse padrão. Aí sim, vale a pena você se fechar, mas não é fechar dentro de casa, fechar, ficar escondida do mundo, que aí você está usando errado essa Vênus. E sim fechar mais, tipo, não ser um livro aberto para todo mundo, né? Com isso, você vai trazendo pessoas mais aí com um Capricórnio mais positivo, que é assim, pessoas que sabem, né, respeitar o teu espaço, não vai entrar, não vai invadir, não vai tirar mais do que tem que ser uma troca de igual para igual. Então, às vezes, é fazendo algumas mudanças de vou falar menos, vou compartilhar menos de quem eu sou do que eu, e vou ser mais profissional, mais Capricórnio, né? Saturno tá na casa dele, tá no signo dele, né? Que ele gosta. Então, se eu vou ser mais reservada, e com isso você põe o limite. Uhum. Bom, pelo Saturno, nós não temos aqui ainda nenhuma notícia vindo para a questão de relacionamento. Tem sim muito positivo para você trabalhar o teu Mercúrio. Ó, ele está pedindo aqui para você trabalhar o teu Mercúrio. Porque como o Mercúrio não tem aspecto no mapa natal, né, se a gente vem aqui, ó, o Mercúrio não tem aspecto, ó. Tá vendo? Planeta que não tem aspecto, eles ficam muito soltos ali no que é a função do signo. Quando um Saturno vem e pega ele, faz um aspecto, e a gente vê aqui, ó, o Saturno fazendo sextil com ele. É bom, porque dá uns puxão de Mas orelha você está nele, falando o Saturno do trânsito, né? do trânsito. É, quando tem um trânsito pegando o teu Urano, principalmente um Saturno, é bom, porque ele vem te dar os puxão de orelha, igual eu tô dando agora. Não fala tudo da tua vida para os outros. Não seja um livro aberto, né? Porque esse trânsito aqui ajuda você. Ele é o mais importante de todos, a melhorar o teu Mercúrio. Porque o Mercúrio de Gêmeos, ele é o mais curioso de todos. Ele fala de tudo, ele sabe de tudo. Se perguntar qualquer assunto para você, você sabe. É generalista, né? Aí fala de tudo, fala da vida pessoal, fala do outro, fala. É um livro aberto, é um livro que está Olha. disponível para todo mundo, né? Então, o Saturno, nesse momento, ele está ajudando o teu Mercúrio a se organizar melhor, a começar a
a fazer esses filtros do que fala, do que não fala, do que pode ir para a rua, do que não pode. Não sei como é que estão suas redes sociais, se também é um livro aberto, né? Porque às vezes, como é casa 11, às Então, vezes meu fechar. perfil pessoal fechado completamente e Ah, não aceito ninguém, mas meu perfil profissional, eu acho que eu sou muito mais aberta no meu perfil profissional. é, aí então, aí tipo, né, tá pedindo mais profissionalismo aqui, ó, que você assuma mais o Capricórnio na área do Uhum. trabalho, tá? Uhum. Urano, Urano na 11. Eita, Urano aqui vai ser bom, ó, aqui vai fazer, tá vendo que vai fazer conjunção com o teu Mercúrio? Isso aqui vai ser Uhum. maravilhoso. Inclusive para você, porque o Urano vai entrar em Gêmeos agora, esse mês. Uhum. Essa semana ele está entrando em Dia vinte Gêmeos, e vai ficar seis. 7 anos. Perfeito, Uhum. dia 26, daqui 3 dias. Vai ficar 7 anos trafegando aqui. Mas nos 3 primeiros anos ele vai estar na casa 11. Então é tempo ainda de fazer mais podas daquilo que não precisa estar tão livre, tão aberto, tão disponível. E aí, essas podas que você fez de clientes, de amigos, já vem do Urano na casa 11. Quando o Urano está na 11, eu lembro quando eu tinha umas amigas assim, de anos, umas amigas enjoadas, que só me enchiam o saco. Quando o Urano entrou na casa 11, na minha casa 11, eu não aguentei. Chega! Mandei todo mundo embora. Encerrei mesmo a amizade, sabe? Quando o Urano tá na 11, é hora de encerrar aquilo que não serve para mais nada, que só vem para tirar ou te passar tempo, sabe? Te tirar tempo. Não. Então é melhor fazer os cortes e fazer os cortes nesses hábitos, nos hábitos mentais. Agora, do ponto de vista de estudo, de incluir os estudos pela inteligência artificial, isso vai ser muito bom, de você pegar uma linha e aprofundar. Isso vai ser muito bom quando ele pega o Mercúrio. Ele abre a tua mente para outras perspectivas também de conhecimento. Muito bom para falar idiomas, se você não fala, não sei se fala algum idioma, inglês, alguma coisa assim, é um aspecto muito bom para estudar idiomas, Uhum. tanto pelos trânsitos que estão aqui na casa 9 quanto esse Urano aqui que vai pegar o teu Mercúrio. Uhum. Aí o Netuno está na 9, faz parte do pacote aqui que está na 9 junto com Saturno, né? Então, o Netuno na casa 9 junto com Saturno, é bom porque ele tira as ilusões, tira o véu do da ingenuidade, o véu da. E você vai ver as coisas com mais clareza porque está com Saturno. Mas na medida em que o Saturno vai se afastando, porque o Saturno é mais rápido, você pode começar de novo a ficar meio iludida com as coisas. Com as coisas, principalmente porque como você é uma buscadora, você busca o conhecimento, você é curiosa, você vai atrás do conhecimento. Então, às vezes você lê uma coisa e você sugestiona. Então, quando o Urano começa, desculpa, o Saturno começa a se afastar do Netuno, pode começar de novo em função. Ah, eu li isso daqui lá no blog, não sei do quem. Ah, o chat GPT me falou isso, agora vai acontecer isso. Toma cuidado com isso na medida em que começa a se afastar, porque ele na casa 9 você busca o conhecimento e às vezes pode acreditar nesse conhecimento. Nesse período que está junto com Saturno, que você vê que eles estão juntos ainda, né? Mas você vê que o Saturno já se afastou, já está 5 graus para frente. Mas daqui uns 2, 3 meses já não vai estar fazendo conjunção mais. Netuno anda quanto tempo?
Ah, o Netuno vai ficar 14 anos aqui no signo de Áries. O Saturno vai ficar só Ele 2 anos e meio em Áries. Então, ele vai ficar aqui, né? Então, aí depois que o Saturno sair, tem que tomar cuidado para não cair na ilusão dos conhecimentos que você vai estar estudando. tá. É. Essas ilusões que caíram aí, né? Muita coisa caiu. Essas ilusões, né? Com o primeiro lá namorado que eu fiz a sinastria, com o segundo, com os clientes. Já foi essa conjunção de Netuno com Saturno fazendo quadratura com seu Saturno e Urano natal, viu? Tipo, tem muita coisa aqui que está errada, que eu tenho que começar a organizar na minha vida. Já foi Uhum. esse trânsito aqui, que tirou o véu da ilusão, né? Em certo aspecto, eu acho positivo isso, porque você vai ficar mais madura, né? E olhar as coisas com mais realidade. Você tinha falado Uhum. do teu Netuno, eu não sei o que que é que você falou do teu Netuno natal, que te deixava Na meio. sete. Hã? Netuno na sete. Netuno na casa 7. É a ilusão total que eu tenho de É, mas relacionamento. ele é Capricórnio, né? Capricórnio é cético. Tá certo que o Capricórnio quer Mas, relacionamento sério, ele quer casar, né? Ele quer mas ele está na compromisso. casa 7. A casa 7 é a casa de relacionamentos. Então eu acabo me iludindo com o outro. Eu crio uma fantasia de que aquela pessoa ali vai ser a minha pessoa e coloco aquela pessoa ali num pedestal e enfeito ela como se ela fosse, né, maravilhosa e tal, e não é nada disso, né? É, ele pega, porque assim, o Saturno ele quer compromisso. E aí tem o touro também que gosta de compromisso, né? Que gosta de solidez. Mas é Capricórnio. Capricórnio ele não é iludido. Ah, eu sou. Você vê que ele ainda faz uma pequena conjunção aqui com Saturno, né? Não dá para você, é tipo assim, sabe? É como se fosse, é um desejo muito profundo de alma que Mas você isso aí ainda tem. é reforçado por essa Vênus por essa Vênus na casa 12. A Vênus na casa 12 às vezes até gosta de ficar sozinha. Tem muitos clientes que têm Vênus de 12 que às vezes quer relação de só de namorar ele lá, eu aqui, porque não quer ninguém na casa da pessoa. É. Mas e a minha Lua com Eu o meu acho que Marte você na tem que casa usar 8? mais o Capricórnio do que o Netuno, o significado assim, porque a gente pode tomar decisões. Tem que lembrar que o seu Netuno é em Capricórnio, não é um signo ingênuo, um signo que ilude. Mas na casa 7 é a ilusão nos relacionamentos. E eu busco o que nos relacionamentos? Eu busco a universidade, eu busco outras coisas, porque eu tenho a Lua na casa 8 junto com Marte. Então eu procuro aquela coisa assim, eu quero um relacionamento intenso, eu quero uma pessoa que seja como eu e tal, e eu vou criando isso, tentando, né, criar essa ilusão. Isso acontece muito. Todos os meus relacionamentos foram dessa forma. Uhum. Eu sei que eu preciso, né, também sair disso. Começa a usar o Capricórnio, na essência do Capricórnio, e não a essência do Netuno. Deixa o Netuno, Uhum, porque se você acredita que é o Netuno que te deixa assim, você vira vítima do Netuno. Eu usaria o Capricórnio. uhum. O Capricórnio, ele é muito decidido, ele não é iludido, ele olha.
as coisas com muito pragmatismo, é o signo mais pragmático do zodíaco. Hum, Agora, é claro, você é taurina, né? Quer uma vida a dois, todo taurino, libriano, gosta muito da vida a dois, de estar com alguém, de compartilhar. Você tem Vênus em Gêmeos, a casa 12, se pela casa 12 você não ia querer casar, por ser Vênus na casa 12. Mas como é uma Vênus que gosta de conversar, gosta de se comunicar, então quer ter alguém para conversar, para trocar, né? Mas aqui, ó, começa a acreditar que o Capricórnio é mais forte do que o teu Netuno. Capricórnio não é iludido. Chega a ser duro e muito. Capricórnio na casa 7 dá pessoas muito frias, pessoas que são, sabe, às vezes assim, não se entregam. Eu tenho um cliente homem, ele é um cliente lá da Itália, ele tem Capricórnio na casa 7. Ele já teve três esposas, as esposas largam ele porque ele não se entrega no relacionamento por causa do Capricórnio na casa 7. Então, assim, o Netuno tá ali, mas o signo é forte. Você pode ressignificar essa crença de que o Netuno venceu. uhum. Porque aí você muda a sintonia. E, por exemplo, você está na casa 5 a cúspide dela está em Escorpião. Escorpião também não é ingênuo, é malicioso, é estratégico, tem visão. Casa 5 é a casa do namoro, da paixão. Então tem que usar mais a força do Escorpião e do Capricórnio. Pensa sobre, né? Vamos ver o Uhum. Plutão. Plutão na 7. Eita, é daqui que tá vindo os Então, na aprendizados. 4. Ah, tá. Plutão na 7 do Não, trânsito. Plutão no trânsito, é. Daqui que tá vindo os aprendizados, ó. Você vê que ele tá na casa 7, né? Tá fazendo você reavaliar tudo sobre relacionamento, só que agora ele já tá aqui, já tá no finalzinho, né? Então, pelo Plutão Isso. Pelo Plutão na 7, porque quando ele está na 7, se a pessoa é casada, ela vai ter que mudar o jeito dela de se relacionar. Isso que a gente estava conversando aqui é o Plutão na 7. Você vê que o padrão não funciona. Se você tivesse casada, você ia ter que mudar também o jeito de se relacionar com o marido, porque você ia ver que não funciona. Você tem que mudar. O que que o Plutão quer quando ele está numa casa? Transformar o meu jeito de me relacionar com os outros. Então você já viu que com Netuno não funciona. Você se ilude, você se entrega, você faz tudo que o outro quer. Hum, Começa a ser Capricórnio agora. Como que é o Capricórnio na 7? Tira o Netuno dali e pergunta para o chat GPT como que é Capricórnio na 7. Faz de conta que o Netuno não está ali. Você vai ver o tanto de coisa que ele vai te falar. Netuno não é um planeta determinante. Ele traz sutilezas, mas ele não determina destino, ele não determina quem eu sou. Quem determina quem eu sou é meu mapa inteiro. Deus que me livre se o Netuno. Meu Netuno é na casa 6. Já pensou se eu ficasse refém do Netuno ser na casa 6? Eu nem ia trabalhar. Eu ia doar meu tempo todo para o trabalho, para as pessoas, ou eu. Não, você tem que usar o signo também. Então, ele está pedindo isso, e no que você começa a mudar, ele vai trazer relacionamentos para ver se você mudou mesmo. Eu falo, quando Plutão está na 7, ele vai ter que pôr você de frente para uma pessoa, forçar você a se relacionar para você enxergar o que precisa ser enxergado. Pelo Plutão, pode vir sim uma pessoa para você de novo começar a mudar o teu padrão.
né? Vamos ver essa revolução para ver o que que mostra na revolução. Deixa eu pegar aqui. 9 de maio. Tá chegando já. Você vai passar onde? Aí, nem Vitória? Teu É. aniversário? A princípio, sim. Eu chamei Fernanda pra gente viajar, mas vamos ver. Mas viajar para onde? Não, seria perto. A gente iria ou Iriri ou Guriri, assim. Uma praia Ah, no tá. sul. Não vai mudar, então, o mapa ficou mesmo. Se é pertinho, não muda, não. Bom, vamos lá, né? O que que Assim. acontece aqui? Esta é a revolução. Olha, tem coisas bem positivas. Veja que você entra com ascendente em Libra. Ascendente em Libra é muito bacana, porque assim a gente fica. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, só para ver onde que está o Libra no teu mapa. Casa Ele está da 3 para 4, 3. né? Então, o ascendente está em Libra, ele vai cair aqui na casa 3 para 4. Então, ele reforça essa casa sua. Veja que você não tem planeta em Libra, você tem aqui a Vênus, né, que é regente de Libra, mas ela tá ali em Gêmeos. Então, ela não está influenciando tanto esse signo no mapa. Agora, na Revolução, o que que acontece? Dia 9/5. O ascendente em Libra. Cadê a Vênus? Vênus está muito positiva em Gêmeos. Ela está repetindo o próprio signo que ela é no teu mapa natal. Então, tudo que se refere a estudos, aprofundar nos teus estudos, inclusive conhecer alguém por meio dos estudos, também é uma possibilidade. Curso que você está fazendo é online ou é presencial? Tem presencial. É Presencial? online, mas eu tenho que ir 2 vezes por ano, tem que ir para São Paulo. Tá. Hum, interessante. São Paulo não é o mesmo lugar que você está, né? Se você não vai para o exterior, quando você vai para um estado mais longe, você já está saindo aqui da tua vizinhança, né? Você não está ali você não está na casa 3. Então, fique de olho nas pessoas que você conhece lá, porque tem mais possibilidade. Olha só, a Vênus está muito positiva. Veja que ela faz trígono com a Lua, ela faz um sextil com Marte. E aí nós vamos explorar essa casa 7 e a casa 5 que estão muito boas. Este aspecto aqui, ó, de Lua de casa 5 com Vênus, isso aqui você pode tomar cuidado, não sei, tá tudo certo para engravidar? Eu não. Não, eu sei, mas assim, do ponto de vista físico, se você quiser Não. se engravidar, o que que tem? Vai, eu não sou nem casada. Não, não, não. Do ponto de vista físico, mulher, tá Hum, tudo certo. Se, Não, eu tô tomando, eu tomo um monte de, eu tomo hormônio, eu tomo Roacutan, um monte de coisa assim. porque quando a lua tá na casa 5, a mulher fica muito fértil. Hum, Então, você toma alguma coisa para não engravidar, usa também DIU, alguma coisa, porque você conhecer um cara, sair com um cara, você transar e furou lá o preservativo, né? Toma cuidado que você pode engravidar. não. Quando a Vênus está na casa 5 é muito arriscado. Veja que ela está fazendo trígono com Vênus, tá? É quando Não, eu a falo, Vênus está na 9, quem está na 5 é a Lua. mas ela está fazendo trígono.
Ah, tá. Lua tá na 5, trígono com 9. Aham. Então, isso daqui dá muita fertilidade, tá? Uhum. Então, assim, toma cuidado. Se você conhecer um cara, vai sair com ele, naquela bobeadinha ali, pode engravidar, tá? Se vem uma mulher que, vou engravidar esse ano, tá tudo certo para engravidar, tem trânsito de gravidez, eu ia olhar e falar, olha, bastante chance. Bastante chance. Mas a casa 5 também fala de relacionamentos, né? De amor, de conhecer alguém. Então, tá muito positiva porque faz trígono com Vênus também. A Vênus é a regente do teu ascendente, então você fica vaidosa, você fica com vontade de sair bonita, você fica querendo se mostrar de um jeito elegante, mais charmoso, e isso pode sim atrair uma pessoa. É uma Vênus que traz beleza, traz elegância, dá visibilidade, porque é uma Vênus que fica na casa 9 e na casa um, porque ela está regendo a casa um. Então você é mais vista, é um ano que você fica mais vista pelos homens, pelos pretendentes, né, os possíveis pretendentes. Então, pela revolução, tem chance sim de você conhecer alguém esse ano. A casa 5 está muito positiva. E tem chance, ó, de vir alguém já com um nível de profundidade bom. Que, olha só, você conhece a astrologia, o bom é isso, que você sabe o que que é isso aqui, ó. O Plutão Então, fazendo um sextil com. sextil com Netuno e com o Saturno. Tá bem aqui, ó. Plutão sextil com Saturno e com Netuno. Ainda bem que pegou o Saturno. Aí você não vai ficar iludida. Pode trazer alguém para casar. Pode, tá? A minha astrologia não é igual a do outro astrólogo, que fala, no dia tal você vai conhecer. Eu não gosto disso, porque astrologia, para mim, a gente trabalha com possibilidades. Até quando você está vendo um trânsito de casamento, pode ser que não tenha o casamento. Entrou no relacionamento, era para casar, o cara usou o livre-arbítrio e saiu fora. Uhum. Então, não vejo assim você iludida, primeiro porque está em Áries. Áries não é um signo iludido, ele é ansioso, ele pode querer passar o carro na frente dos bois. Isso sim, mas assim, tem um Saturno junto. Então, Saturno juntos, né? Fala-se, calma, não vamos passar o carro na frente dos bois, não. Você quer, mas nós não vamos. Nós vamos devagar. Você pode sim atrair esse ano uma pessoa para namoro sério, que com Plutão é sério, e que vai dar em casamento. Então, tem que se abrir de novo, não pode ficar em casa. Tem que usar lá o Júpiter do trânsito na casa um. Tem que se abrir, tem que dar oportunidades. Aí tem que se eu fosse solteira, eu entrava em aplicativo. Eu falo, a gente não sabe onde que o cara tá, a gente não sabe onde a alma gêmea tá, a gente não sabe onde. A gente não sabe se está no Brasil, se está no outro país. Pepe, eu tenho três almas gêmeas aqui na Inglaterra. Meu marido, minha sogra e o filho do meu marido. Três almas gêmeas. Então, como que eu ia saber? Eu vou ficar olhando só na minha vizinhança minhas almas gêmeas? E você conheceu ele como? Foi online, mas não foi por aplicativo, foi em função do trabalho. Então, assim, se a gente achar que a alma gêmea está tudo perto da gente, não, está espalhado pelo mundo. A minha chama gêmea está lá na Itália.
Eu tenho chama gêmea encarnada, conhecemos, cada um na sua vida, cada um não tá nessa neurose de que tem que ficar junto, nada disso. Tá na Itália, não tá no Brasil. E eu nasci no Brasil. Então, pode estar em qualquer lugar do mundo. Tem que se abrir. O- os aplicativos internacionais são muito bons. Quem sabe vem um gringo? Vênus de Casa 9. Aqui, ó, Vênus de Casa 9 atrai gringos. E eu vou te dizer uma coisa: se fosse para eu casar de novo com um brasileiro, eu não caso nunca mais com brasileiro. Gringo é muito melhor. Eles assumem a mulher. Eles são, né, assim, no Brasil é mais difícil, porque tá muito na cultura do homem brasileiro, essa coisa mais de. Tem o machismo, tem ainda traços da cultura que o cara não se entrega como os gringos. Não assumem. Os gringos veem as brasileiras como um troféu. Veem a gente como, meu Deus, sou casado com a brasileira, velha, que nem eu, e acha que é o máximo. Entendeu? Esse todo gringo casado com brasileira é louco com as brasileiras. Todos que eu conheço. Eu tenho muitas amigas casadas com gringos aqui, né? Que tem uma comunidade brasileiras grandes, eu encontro elas no salão, as casadas com os gringos, falam, "Gente, não caso com brasileiro nunca mais." Então, Vênus de 9 gringo é uma possibilidade muito boa. Aí você vai ter que aprender inglês, você vai ter que... Ou outra língua, não sei qual é, né? Não sei onde que tá. E aqui tá bom para aprender línguas também, Vênus na casa 9. Autoconhecimento vai estar em alta esse ano. Lua, Mercúrio e Urano na casa 8. Você sabe bem o significado da casa 8? Não precisa explicar, né? Quando o Sol tá na 8, a gente tem uma tendênciazinha de ir para dentro, né? Eu falo, tá com tendência de ir para dentro, vai investir em autoconhecimento. Não, não vai investir em tristeza, não vai investir em depressão, porque também, quando a gente está com muita coisa na casa 8 às vezes a gente tem uma tendênciazinha a ficar mais melancólica, mais depressiva. Eu falo, é hora de buscar o conhecimento, de ir para dentro, mas não no sentido negativo, e sim no sentido positivo, porque a casa 8 também tem outros significados, como você bem sabe. Também tem o dinheiro do outro. Quando Também tem a solta na casa morte. 8, oi? Também tem Ah, a mas morte. você não vai morrer, porque nós vamos morrer cedo, não. A gente vai viver mais de 100 anos. Agora a medicina está tão evoluída que a gente não morre mais, não. Então, o Sol na casa 8 também é bom para ir buscar o dinheiro do outro. E é bom, se você tiver com dívida, para negociar dívidas, para quitar suas dívidas. Se você tiver empréstimo, é um ano muito bom para você organizar novamente sua vida financeira e quitar. Evite pegar empréstimo. Porque, veja, temos aqui Urano junto e veja, temos quadraturas. Pegar empréstimo, você vai ficar ansiosa. Tá pegando, essas quadraturas estão com a Lua. Você tá com empréstimo, tá com alguma coisa Eu tenho assim? FIES. O que que é? Eu tenho FIES, financiamento estudantil. Tá. E você paga ele todo ano. Como que é que você Não, paga? é mensal, só que o meu tá atrasado. Tá. Não te- Talvez você consiga fazer uma negociação, jogar isso por final, coisas assim, tá? Porque o Sol na casa 8 para negociar é muito bom. Ele dá.
articulação, ele dá a visão do que fazer, busca oportunidades. Agora é muito bom também, olha, ele está pegando o Júpiter na casa 10, então eu acho que vai ter crescimento na tua carreira esse ano. Temos parte da fortuna bem no meio do céu. E o teu dinheiro, ele não é do salário fixo, né? Ele é do cliente que te chama. Então, aqui também tem expansão de dinheiro vindo do outro. O Urano tá positivo, veja, o Urano tá só com aspectos positivos, ó. Ele tá com dois trígonos e ele pega o, o Plutão, o que que ele pega aqui, o Urano? Faz um sextil com Netuno, faz um Essas quadraturas são só do Sol, né? tem uma quadratura de Marte com Júpiter. Entendeu? Marte com Júpiter. Marte com Júpiter. Aqui, ó. Não, porque tem um monte de quadratura aqui do Sol, mas é o Sol com a Lua e o Sol com Plutão, que tá em Touro e tá em É uma do Aquário. Sol com a Lua, e uma da Lua com Mercúrio. Essas aqui nem considera, tá? Porque quadratura com meio do céu é um ponto no mapa, não é planeta. Eu não considero os aspectos de ascendente nem de meio de céu. Uhum. Porque sempre vai ter, se o Sol está numa posição angular, sempre vai ter quadratura com meio do céu ou com ascendente. Então, não considera, porque isso aqui, ó, praticamente não traz nada de movimento numa revolução solar. E os do ascendente também não. Então, o que tem de fato de quadratura é essa aqui de Marte com Júpiter, essa de Lua com Mercúrio, que é a Lua aqui em Aquário, com Mercúrio em Touro. Essa aqui eu até sei o que que é, ó, Mercúrio em Touro. Às vezes ele fica fixo na forma de pensar, só está vendo uma solução. Enquanto que uma Lua em Aquário é criativa. Aí você traz a criatividade, tem uma ideia. Ah, vou fazer isso, muito bem, vai ser bom. Aí o Mercúrio em Touro fixo, ah, mas não vai dar certo. Não vai dar. Isso aqui é a quadratura da Lua com Mercúrio. E a criatividade esse ano também fica muito boa. A quadratura de Sol com Lua é que a Lua está num signo de ar, né? Lua em Aquário e o Ah, Sol em é Aquário Touro. do meu mapa. E o Sol em Touro. Então ia dar mesmo quadratura, porque estão em elementos que divergem, né? Então, o Sol em Touro, na casa 8 junto com Mercúrio, às vezes fica muito fixo, às vezes põe na cabeça que é uma coisa e acha que é aquilo. E tá aqui tá falando para você ser diversificada, para você usar a criatividade, para você buscar diversidade, literalmente. Plutão em Aquário, Lua em Aquário. Aquário é o signo da diversidade, da inovação, da criatividade, de olhar para o futuro, parar de olhar para o passado, parar de olhar às vezes só para o hoje, para segurança e às vezes arriscar um pouquinho mais, porque o touro, né, tem essa tendência às vezes de ficar meio com o pé amarrado, né? Ele é muito autopreservação. E o Urano aqui, o Urano não, a Lua e o Plutão em Aquário fica criativo, inovador, buscando soluções diferentes, e às vezes o touro fixo fala: não, isso não vai dar certo, isso não vai ser bom e tal. Então é equilibrar. Essas quadraturas é buscar o equilíbrio, nem a rigidez do touro, pé no chão, autopreservação, e nem o porra louca do aquário também, que só pensa no futuro e tudo. Estamos abertos para diversidade, né? Aí também não dá certo, né? Para uma taurina ir só pro lado do aquário, que são energias muito diferentes. Mas é nesse aspecto que essas quadraturas vão pegar.
Agora, o Marte com o Júpiter aqui, ó, o Júpiter vai trazer oportunidade de crescimento na carreira. E o Marte na 7, às vezes você pode ficar muito reticente ou você ficar muito diretiva, muito assertiva com o cliente, porque quando a gente está numa relação, eu com o meu cliente, eu estou numa relação de casa 7. Nós duas agora aqui estamos numa relação de casa 7. Às vezes você pode ficar muito assertiva, muito diretiva, e isso pode, às vezes, impedir um pouco a empatia, né? Júpiter em Câncer, a empatia e, consequentemente, o crescimento na tua carreira. Então, tomar um pouco de cuidado com a assertividade, porque o Marte tem uma quadratura aqui com Júpiter, né? E ele, o Marte em Áries, ele fica muito, às vezes, ansioso para ir logo, para dar certo logo, para fechar o contrato com o cliente. Às vezes você põe muita energia. Ou então conheceu o namorado, tá namorando, já quer perguntar se vai casar, se vai querer casar. Isso é Marte em Ares na casa 7. Mal começou o namoro, ali, tá naquela fase de ficar, você vai querer compromisso, vai querer casar? Aí pode isso também, às vezes, afetar um pouco o, o encaminhar, né, de um relacionamento que possa aparecer na tua vida. Posso te dar certeza de que entra alguém na tua vida? Se você sai de casa, se você usa o poder dessa Vênus no ascendente, que aqui é carisma, beleza, as pessoas te notam, né? Abra-se para padrões que às vezes você não aceitava antes. Ah, eu gostava só de homem bonitão, alto, bebê, gostoso, sarado. Parece um meio baixinho, meio barrigudinho e é o cara para casar. E você vem com Marte. Não. Às vezes o cara para casar é mais feinho, mas às vezes não é o gostosão, bonitão. Então, ainda mais o touro, hein? Touro que gosta de beleza, Nossa Senhora. Então, assim, tá pedindo para ser mais diversificada, né? Às vezes é quebrar um pouco o padrão que você busca e é. Eu lembro, vou te lembrar uma coisa aqui, né? A minha irmã é casada com americano. E antes ela era casada com espanhol, ficou casada com ele 20, não, 15 anos, eu acho. Casada com um espanhol e era muito bonito o marido dela. Aí ela, um dia estava a trabalho lá nos Estados Unidos, passou esse americano perto dela e eles começaram a conversar e ela falou: Deus que me livre desse americano que veste essas roupas cafona, não sei o quê. Eu lembro como hoje dela me falar desse americano cafona que não sei o que que veio conversar comigo e tá no meu pé e não sei o que. E aí ela me mostrou as fotos, eu falei: "Ah, Lu, ele tem potencial. Menina, esse homem é bonito hoje, porque ela pôs ele para malhar, pôs ele, porque minha irmã trabalha com moda, né? Então ela sabe o que é moda. Ela tem lua em touro. Ela sabe o que é moda no mundo, né? Ela estava lá nos Estados Unidos buscando fornecedores para os clientes dela. E aí ela deu um banho de loja nesse homem, pôs ele na academia. É um dos americanos, ele parece ator de cinema, assim, dos. Ó, ficou lindo. Então, às vezes, um banho de loja, um banho de academia, você conserta o marido. Meu marido era magrinho, tinha um cabelo horroroso. Hoje ele faz, hoje eu fico até com ciúmes dele, que ele malha pra caramba, tá super sarado. Pra idade dele, ele tá super bem. Então, assim, não era um padrão que eu vou te falar que me atraía, assim, sabe? Então, às vezes, eu tô te falando isso tudo por conta
diversidade que está pedindo para você ser menos fixa com o teu padrão. Agora, esse meu ex, a coisa mais linda. O cara, 1,80 m, 100 quilos, tipo, puro músculo, não tem uma gordurinha, tá? Dá muito Aí trabalho, assim, dá muito todo mundo trabalho ficava arrumar. olhando pra ele. Não, dá muito trabalho arrumar um homem muito, muito bonito. Ainda mais você que é taurina, deve ter ciúmes, né? Todo taurino é ciumento. Então, Tô assim, ciumenta. gosta de homem bonito, mas é ciumento. E todo mundo vai olhar, lógico, é. Quem não vai olhar? O homem olha, mulher olha, menino olha, todo mundo olha. E no caso Uhum, dele, que já tinha essa tendência de não querer compromisso, aí é caixão, né? Então, olha, realmente eu acho aqui que vale a pena você abrir mesmo esse padrão seu. Infelizmente, nós temos que parar porque eu tenho que agora ir para outro atendimento. Né? Mas nós já estamos aqui há quase 2 horas, meu Jesus amado. Então, acho que já tem bastante coisa aqui para você que dá para você ter um ano bem bacana, aproveitar os pontos positivos dessa revolução. Tem chance? Tem chance. Parte financeira também. Plutão está muito bom, ser criativa no jeito de ganhar dinheiro, tá? Plutão é o regente da casa 2 esse ano. Tenta negociar o teu empréstimo aí de financiamento que você tem aí de faculdade e tal, e tá promissor, seja criativa no jeito de ganhar dinheiro. Também abra as possibilidades para parcerias diferentes, porque Casa 7 fala de parcerias fixas, não aquela parceria que você vai lá e faz um contratinho rápido e acabou. É aquelas parcerias que te dão contratos permanentes. Tá muito positivo. Casa 7, tá? Tá super uhum. positivo. Então, se abra para essa perspectiva, porque aí te traz mais dinheiro. Eu acho que você vai ficar bem, vai trazer boas oportunidades nesse ano seu, tá bom? Uhum. E manda notícias. Tá Conta bem, como é que tá e quando você puder aí, me deposita que eu também preciso, né? tá bom. Ai, ai. Então tá bom. Vou Tá, salvar, te mando daqui a pouco, mais tarde, quando eu salvar todos os vídeos, eu te mando por e-mail o link para você fazer o download e a transcrição também. tá bem. Obrigada, Vânia. Obrigada, eu. Manda beijo para Fernanda se você encontrar com ela por aí. Tá, tá bom. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.